Bem-vindos a mais um episódio do Menin Talk, o podcast das irmãs ginecologistas, Rafaela Menin e Eduardo Menin. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, principalmente para mim, porque é minha amiga pessoal. Já tem 6 anos que a gente tem nossa amizade. Ela é ginecologista, obstetra por formação, mastologista. Hoje atua apenas na área de mastologia e vai conversar um pouquinho com a gente sobre mitos e verdades na mastologia. Bem-vinda, Aninha. Obrigada. Aninha, conta um pouquinho pra gente da sua formação, para as pessoas te conhecerem. Eu sou Ana Carolina, sou médica mastologista. Eu fiz ginecologia e obstetrícia como primeira formação no Hospital Júlia Kubitschek. Depois fiz mastologia no Felício Roxo por mais 2 anos. E hoje em dia, igual a Duda falou, estou só nessa área de subespecialidade. Eu tenho título tanto da ginecologia quanto da mastologia e hoje em dia eu sou médica mastologista do Hospital Alberto Cavalcante, pela rede FEMIG, da Meninmed, do consultório do Instituto Diverse e professora de saúde da mulher das ciências médicas. Ai, que chique. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, porque essa questão de mama, né, Aninha, tem muitos mitos. Sim. E a gente sabe que houve, né, alguns casos de espalharem informações falsas nas redes sociais, isso trazer um pânico e, inclusive, prejudicar o rastreamento adequado do câncer de mama. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cuidado das mamas e os mitos e verdades. Eu queria começar, Aninha, sobre a questão do tamanho das mamas. A gente escuta muito de pacientes que, às vezes, têm uma mama muito volumosa, elas têm muito receio de esse excesso de mama ser prejudicial. Existe isso de tamanho de mama e risco? Não existe essa correlação, até porque a mama é feita de glândula e de gordura e uma mama grande pode ter um componente gorduroso maior do que o componente glandular, que é onde a doença vai surgir e se desenvolver. Então, o tamanho da mama não está relacionado a um risco maior para o câncer de mama e uma mama pequena também não significa que a doença não vai aparecer ali e que seja um fator de proteção. Não tem correlação nenhuma. Às vezes o tamanho, né, o volume da mama pode ser mais um desconforto, né, para paciente. Questão de peso, de dor nas costas, muitas vezes. Mas sabe que esse desconforto é até mais um desconforto que entra ali numa área da estética. Porque fazendo atividade física, fortalecendo a musculatura que sustenta a mama, usando o sutiã adequado, é tranquilo no dia a dia de levar essa condição, assim. Então, esse desconforto entra mais ali na questão estética. Tem muita paciente que acha que vai reduzir a mama e vai melhorar a dor nas costas que sente. Mas se não malhar, não fortalecer os músculos das costas, o músculo peitoral, usar o sutiã correto, se não tiver bons hábitos de vida, a dor vai continuar acontecendo. Porque não é necessariamente pelo tamanho da mama que há a dor. É por conta de uma qualidade de vida toda. O enfraquecimento da musculatura, posição inadequada, né? Exatamente. O uso do sutiã, tem muita gente que acha que o uso do sutiã é errado, e na verdade o uso do sutiã é super correto, principalmente o sutiã que não tem bojo, não tem aro, que vai apertar a mama e gerar essa sustentação do tecido mamário. Às vezes alças mais grossas. Alças mais grossas, exatamente. E toda uma qualidade de vida relacionada também à alimentação, a estresse, que são componentes que a gente sabe que também pode trazer nostalgia. É ótimo você ter falado essa questão do sutiã, porque isso também é outra questão. Essa questão do sutiã com aqueles arinhos, né, com bojo, eles aumentam algum risco? Não traz aumento de risco nenhum. A gente sabe que às vezes na roupa fica mais bonito, que as pacientes têm essa preferência por usar, mas não é o mais saudável em questão dessa dor na mama, da sustentação do tecido mamário. Porque muitas vezes quando a gente coloca o aro, o bojo, a mama vai ficar solta ali dentro do sutiã. Não vai prender. E a mama que não vai doer, que não vai ter espaço para ela poder inchar, repercutir as condições do dia a dia, a mama que vai estar sustentada, apertadinha. Então, eu costumo até falar com as pacientes assim, sabe aquele top de ginástica que a gente olha no espelho e fala, nossa, tô despeitada, porque ele apertou tudo. Esse é o mais saudável, esse é o melhor para o dia a dia. Mas, eu quero colocar uma roupa que eu acho que vai ficar mais bonito com sutiã de bojo, de aro, não tem problema nenhum e não é nenhum fator de risco para o desenvolvimento das doenças, não. E a gente falou um pouquinho de dor nas mamas aí também. Isso aí também é outro mito, né? Tem muita paciente que tem a dor nas mamas, que a gente chama de mastalgia, né? E, às vezes, uma mastalgia que, às vezes, ela não tinha, começou a ter ali todo mês. Vamos falar um pouquinho sobre dor nas mamas? Porque é uma coisa que as pacientes perguntam muito no consultório do ginecologista pra gente e ficam preocupadas, né? Se é alguma coisa ruim, se tem que investigar, se tem que fazer algum exame, o que tem que fazer para essas dores? Sim. A dor na mama, ela tem basicamente 2 origens, né? Ou ela pode ser
cíclica, que é relacionado ao ciclo menstrual, por conta das questões hormonais mesmo, labilidade hormonal que a gente tem. E o que a gente mais recomenda para tratamento mesmo é o uso do sutiã firme e a melhora dos hábitos de vida. Quando eu falo hábitos de vida, é a atividade física, é evitar o excesso de cafeína, de gordura, que a gente sabe que está relacionado à mastalgia em si. A vitamina E melhora? Não, é justamente isso que a gente ia dizer. Nem vitamina E, nem ácido gama-linoleico e nem óleo de prímula, que as farmácias costumam ter bastante, assim. Eles têm o que a gente chama de efeito placebo. Então, estudaram lá 50 mil mulheres que tinham dor na mama. Para 25 mil deram a sua substância, para 25 mil não deram, e no final das contas, quem não tomou teve mais melhora do que quem tomou. Então, por conta disso que a gente não costuma prescrever, é a melhora dos hábitos mesmo. Existem alguns medicamentos que a gente também pode usar, mas eu te confesso que no consultório eu nunca precisei utilizar, porque a paciente que realmente melhora os hábitos, ela volta, às vezes ela sai de lá até assim, ai, não vai melhorar nada. É só isso? Mas não é só isso, né? Exatamente, não é só o isso, X é da muita questão coisa, é que essa melhora dos hábitos não é só isso. É justamente um tratamento também. E dormir com sutiã? Super recomendado, na verdade. Isso vai muito da escolha de cada um. Tem gente que não tolera, né? Mas pelo mastologista, todo mundo dormiria de sutiã. Ai, Essa eu não sabia, não. Assim, Ajuda muito. Principalmente as questões de mastalgia, né? Exato, Que dá o suporte ali, né? Exatamente. Sustenta o tecido. Para melhorar a dor na mama, a gente tem que trazer sustentação para o Pode tecido. ser um topzinho, igual ela falou, né? Isso, mais ser tão confortável, apertado, né? ou aqueles tecidos assim mais molinhos, às vezes só para realmente dar Desde que a mama esteja sustentada, porque aí não adianta também se colocar lá um tecido todo molinho e deixar tudo. Exato. Mas você falou de medicação, medicação assim, sintomático, né? Analgésico, essas coisas você não Pode usar, utilizar. É claro, assim, né? Eu sempre falo assim, dor não é normal, né? A dor na mama pode ser comum, mas não é normal. Deve ser avaliada pelo Deve ser avaliada pelo especialista. A gente não precisa necessariamente de adiantar uma mamografia, fazer um ultrassom, nada disso. Na verdade, esses exames até eles entram para a dor na mama como mais uma tranquilidade da paciente ver que lá dentro está tudo bem, do que necessariamente da gente, como médico, ter essa exigência Até de porque fazer. as pacientes acham, quando elas estão com uma dor na mama, que elas estão com câncer. Né? E não. O câncer, ele é assintomático, por isso que a gente precisa tanto do rastreamento, sabe? Para um câncer gerador, ele já tem que estar num nível, assim, que outros sinais vão aparecer antes. O nódulo vai estar palpável, a mama vai estar vermelha, endurada, enfim. Então, não, a dor na mama não esconde câncer. Uma coisa que é muito associada à dor na mama são os cistos de grande volume, que aí, se a gente funciona, realmente traz um alívio. Mas não é qualquer cisto, porque tem paciente que às vezes também vai fazer ultrassom para ficar mais tranquila e encontra lá 2, 3 cistos milimétricos. Cisto na mama, todas nós temos. Duda, Rafa, eu, Beyoncé, Madonna, todo mundo tem cisto na mama. E surge e desaparece o tempo todo mesmo, igual uma bolha d'água. Então, a gente não precisa ficar puncionando, precisa ficar nada disso. É só um achado ali. Exato, é natural. Naquele momento que fez. Mas para chegar um cisto a dar uma repercussão também, provavelmente ele já vai estar maior, palpável, sim. Né? Para chegar a dar... Por isso que a avaliação do especialista é tão importante. Porque a gente, lá no exame físico, a gente já fala, não, isso aqui é um cisto, já resolve e já vai embora tranquila, sem nem precisar do ultrassom. Exatamente. E a assimetria de mama, Aninha, assim, às vezes a gente vê pacientes que têm uma assimetria, né? Uma mama um pouquinho mais volumosa com a outra. Quando que isso é preocupante? Na verdade, do ponto de vista das doenças, das patologias, assim, é preocupante quando uma assimetria que não existia e que passa a existir. Porque a gente tem que pensar o que está acontecendo ali dentro daquela mama. É claro que isso fora daquele ponto de vista da mama que está em desenvolvimento. Uma adolescente que apresenta uma assimetria mamária é comum, é do processo hormonal e tudo mais. Mas se é uma assimetria que sempre houve, são aquelas mulheres que têm... Todo mundo tem uma mama um pouquinho diferente da outra, algumas são mais assimétricas. Mas aí não esconde doença nenhuma, não. Entra igual o volume da mama numa questão mais estética mesmo. Mas se era uma mama que era parecida uma com a outra, numa paciente que tem ali 30 anos para mais e que começou a ter uma repercussão de diferença de tamanho, vale a pena a gente investigar. E essa questão assim, de simetria, né, entre as mamas,
quais são outros sintomas, né, que as mulheres elas têm que ficar atentas caso surjam, assim, para elas chamar atenção e procurar o especialista, porque gerou ali uma atenção especial. Em relação aos sintomas, assim, a gente indica descarga papilar, procurar o especialista, principalmente quando for espontânea, né? A mama é uma glândula, então ela vai produzir secreção mesmo, só que quando essa secreção está saindo em sangue ou em água de rocha, que a gente fala que é a água da cor que está aqui no copo, aí a gente tem que se preocupar se ela for espontânea e se for de um lado só. A palpação de alguma alteração também entra. A gente fala muito hoje em dia que o autoexame, ele não é mais rastreamento, mas ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, a paciente conheceu o corpo dela e falar assim, olha, isso aqui não tinha, surgiu, esse espessamento, essa nodulação, isso para a gente faz muita diferença em relação a pensar mesmo o que pode estar acontecendo. Então, a palpação de qualquer alteração no tecido mamário é muito importante a gente conhecer nosso corpo, a gente colocar a mão, a gente palpar nossas mamas. As alterações de descamação dos mamilos, a gente precisa estar atenta a essas alterações também. E as alterações de pele, né? Então, minha mama não tinha esse repuxamento e começou a ter. O meu mamilo inverteu, ou então está vermelha, está inchada. Isso tudo é critério de procurar o especialista para a gente poder investigar. Ótimo. E falando nisso, né, a Laninha começou a falar do rastreio, né? Falou um pouco da palpação, que a palpação não substitui a mamografia. Não. Né? E no Brasil, Aninha, houve uma discussão, né, no SUS, o protocolo agora de mamografia a partir de 50 anos. Vamos falar um pouco sobre isso? Qual que é a posição da Sociedade Brasileira de Mastologia? A posição tanto da Sociedade Brasileira de Mastologia, quanto do Colégio Brasileiro de Radiologia, quanto da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, é mamografia anual a partir dos 40 anos. A gente sabe que, quando a gente fala de saúde pública, entram várias outras questões, vetores e atravessamentos, que eu acho que nem vale a pena a gente discutir, mas é dessa forma porque, no nosso país, 40% dos cânceres existem na mama antes dos 50 anos de idade. Então, é importante o rastreamento começar a partir dos 40 justamente por causa disso. E por que o rastreamento é com mamografia, né? Isso muita gente Essa tem é uma dúvida. Exato. Porque só a mamografia é capaz de ver as microcalcificações. Nem a ressonância, às vezes, vai ver as microcalcificações. E as microcalcificações, quando elas são agrupadas, uma de cada formato, que é o que a gente chama de heterogêneas, amorfas, ou fazendo o trajeto de um ducto, segmentares, lineares, são preocupantes em relação a algo que possa estar começando a acontecer. Isso é um sinal muito preditor de carcinoma ductal in situ. Na grande maioria das biópsias que a gente faz para poder investigar não vai vir, mas existem porcentagens significativas, de ali próximas a 30%, que vai vir como carcinoma ductal in situ, que é o câncer na mama ainda dentro do ducto. Ou seja, muito precoce. Muito precoce. E capaz, né, de ser curado. E né? tão Essa que é a precoce diferença, né? que tem uma chance de cura maior do que 95% e com um tratamento pequeno, que é um tratamento que, em geral, é feito com cirurgia, radioterapia. A gente entra com medicamento, mas de uma forma profilática, não um medicamento tratativo, e não é quimioterápico, de ter aquela quimioterapia na veia, que traz algumas repercussões para a qualidade de vida, autoimagem, enfim, todas essas questões. Então, é um câncer de mama super inicial. E o maior fator de risco para ter câncer de mama é ter mama, é ser do sexo feminino. 1 a cada 8 mulheres vai apresentar a doença. São mais de 70 mil novos diagnósticos no nosso país todo ano. Então, a gente bate tanto nessa tecla da mamografia anual a partir dos 40 anos, justamente para a gente possibilitar que essas mulheres tenham um resto de vida que vai ter ali ainda por muito tempo saudável em relação às mamas. Tem muita paciente que no consultório questiona a gente. Mas tem que fazer todo ano, mas a mamografia dói, é desconfortável, não pode ser ultrassom. E, gente, acho que ficou mais do que bem explicado. Rastreamento é para pegar lesões antes delas
virarem uma doença mesmo. Exatamente. Né? Mais grave. E por isso que é feito de forma generalizada, né? Para toda a população. Exatamente, a partir do daquela sexo idade. feminino. Tem até quem fale assim, né? Se fosse para homem, a gente já tinha descoberto um outro exame para fazer. E não tem, porque as calcificações vão aparecer na mamografia mesmo, sabe? Tem muita gente que fala assim, eu faço ultrassom todo ano. Não tá rastreando. Não substitui, Não né? substitui. Eu faço autoexame. Que ótimo, isso mas não deixa de fazer uma Exatamente, Uma exatamente. coisa não descarta a outra. Não descarta a outra. E aí vem uma situação que surgiu aí nas redes sociais também. Já nem sei quanto tempo tem isso, porque já tem tempo que a gente Eu acho que foi no Outubro Rosa. Foi no que ano isso, passado. Foi ano passado, no Outubro Rosa do tem ano 2 passado. anos. Não, foi ano É porque passado. eu acho uma coisa tão absurda. Mas, infelizmente, né? Rede social é terra de ninguém, cada um fala o que quer. E surgiu aí nas redes sociais a história sobre mamografia fazer mal, enfim. Fala um pouquinho, Aninha, o que rolou, como é que foi essa repercussão entre os mastologistas? Uma revolta imensa, né? E a nossa guerra contra a desinformação o tempo todo nas redes sociais, assim. Já tem há algum tempo circulando no WhatsApp o vídeo de alguns profissionais que falam de oncotaxia, de biópsia demais, de mamografia, não sei o quê. E ano passado teve um boom de alguns profissionais, culminando até no câncer de mama não existe, né? Que foi a maior polêmica, assim, que foi o ápice. A Sociedade Brasileira de Mastologia teve que se posicionar, a Sociedade Brasileira de Mamografia teve que se posicionar, porque o nosso país é um país muito grande, então já é tão difícil, é um desafio tão grande a gente fazer a mamografia chegar em todo mundo, que quando começa ainda uma questão dessa desinformação tão grande, prejudica muito a questão do rastreamento. Isso não existe. A mamografia é um exame de rastreamento. Tem muita gente que nas redes sociais, né, que quando vai falar mal da mamografia, fala a incidência da radiação é muito maior do que de um raio-x. E não é. A incidência da mamografia é de 0,2 milissieverts, de um raio-x de tórax é 0,1 milissieverts. A gente recebe radiação só de estar aqui no mundo. A luz, o sol, o celular, o computador, tudo tem a radiação. E a mamografia equivale a 20 dias de radiação à exposição natural. Para uma mamografia poder fazer mal, seriam necessárias mais de 400. E mesmo se a gente vive 110 anos e faz... fazer 400. Exato, nós não vamos fazer 400. Então, assim, não há nenhum prejuízo. Mamografia não gera nenhuma doença, nem para a mama, nem de outros órgãos, que há quem fique falando, mas dá câncer de tireoide. Preciso usar protetor de tireoide. Não há necessidade. É uma radiação realmente muito pequena. Ela existe, mas ela é muito pequena para trazer algum malefício. E os benefícios da mamografia são indiscutíveis. Diagnósticos precoces, como a gente explicou, tem muito mais chance de cura num tratamento muito menor, muito menos invasivo e um prognóstico muito melhor para aquela mulher. Então, assim, a gente precisa... E isso é uma questão de conscientização, né? Exato. As pessoas precisam se conscientizar que mamografia é exame de rastreamento. A gente não recebe tanto paciente assim, eu quero ver como é que tá minha vitamina, eu quero ver como é que tá meu hormônio, eu quero ver... Ninguém fala, eu quero ver como é que tá minha Exatamente. O que deveria não chega, né? Que queria saber como é que tá a tabela periódica. Que é desnecessário. E, na verdade, a mamografia ela é necessária por causa disso. Pode ser que você faça mamografia a vida inteira e que nunca vai ter nada. E que ótimo. Exato. Só que você imagina, 1 a cada 8, gente, uma porcentagem muito significativa. Eu consigo imaginar facilmente 8 mulheres. Exato. Num grupo de amigas, família, trabalho, né? E 1 a cada 8 vai ter esse diagnóstico. Uma coisa que eu sempre falo com as pacientes no consultório, que às vezes fica mais esse tabu em relação à mamografia, mas todo ano elas estão lá para colher o preventivo, né? O Papa Nicolau. Gente, o objetivo é o mesmo. Rastrear. É rastreamento. Então, assim, os 2 exames, tanto o Papa Nicolau, né, o preventivo, quanto a mamografia, são exames de rastreamento de lesões pré-câncer. Então, são 2 exames que vão evitar
que você tenha um câncer avançado. Exato, eu gosto de explicar muito isso, sabe, Duda? Que assim, não é evitar câncer. O que vai evitar um câncer, ele é multifatorial. Então, ele depende da questão genética, ele depende das questões do acaso, mas há fatores protetores, né? A atividade física, a gente sabe que o etilismo, nessa questão oncológica, ele aumenta muito o risco. Se você perguntar o que é seguro de álcool para não ter câncer, 0 álcool. Também, seguro, tabagismo, obesidade é um fator de risco que no nosso país é muito presente. Então, assim, tem esses fatores de proteção, mas a questão do exame não é evitar a doença. A questão do exame é fazer uma descoberta muito inicial. Exato. Antes que vire algo muito grave. Aqui a Aninha falou sobre esses fatores de risco para o câncer de mama e eu queria muito conversar sobre terapia hormonal, né, Aninha? Porque é um dos maiores medos das pacientes no consultório, quando a gente conversa sobre terapia hormonal na menopausa, é sobre o câncer de mama. Sim. E isso veio por causa do estudo, a gente já falou aqui, né, o WHI, no início dos anos 2000, que realmente nesse estudo eles detectaram um aumento do risco de câncer de mama num braço, né, do estudo. Mas é curioso até, né, porque o WHI, ele foi um estudo que foi interrompido não pelo câncer de mama, ele foi interrompido por evento tromboembólico. Então, é um estudo que nem se concluiu, assim, houve, né, algumas questões, assim, esse estudo foi muito importante até porque ele ajudou a gente a delinear como deveria ser feito a terapia hormonal, né? Mas eram pacientes com mais de 60 anos, com mais de 10 anos pós-menopausa, né? Que já muitas vezes poderiam ter outros fatores de risco, tanto para eventos tromboembólicos quanto para o câncer de mama. A medicação que eles utilizaram, né? A gente já falou sobre isso aqui. Ao longo dos anos e de estudos, a gente começou a entender que a composição que aumenta o risco, né, da proliferação ali na mama e do câncer é a progesterona e não o estrogênio, né? Então, nas pacientes que não tinham útero, que receberam somente o estradiol, não houve aumento de câncer de mama, houve inclusive proteção. E nas pacientes que precisavam utilizar progesterona para proteção do endométrio, que se houve, né, essa detecção do aumento do índice de câncer de mama, e a gente conseguiu entender as progesteronas, progestágenos ao longo desses anos. Então, o que eles usaram lá foi o acetato de medroxiprogesterona no estudo do WHI, que realmente é um progestágeno que ele tem, sim, uma ação um pouco mais proliferativa na mama. E ao longo dos anos foram desenvolvidos vários outros progestágenos, inclusive com efeitos neutros na mama, né, Aninha? O que deixa a gente mais seguro do ponto de vista mamário. Então, assim, para as pacientes, suas pacientes que chegam no seu consultório, que tem esse temor da terapia hormonal, como que você conversa com essa paciente? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existem vários fatores de risco. A terapia de reposição hormonal, ela é considerada fator de risco quando combinada, então só o estrogênio não é fator de risco. Ah, mas por que a gente não usa só estrogênio, então, para todo mundo? Por causa da proteção endometrial. A gente não pode proteger a mama e colocar o endométrio em risco. Exato, não faz sentido, né? Mas quando combinada e utilizada por mais do que 5 anos, ela é considerada fator de risco. Mas fator de risco não é relação de causa e efeito. Então, não é porque eu utilizo terapia de reposição hormonal por mais do que 5 anos combinada que eu vou ter um câncer de mama. É fator de risco igual é o tabagismo, igual é a obesidade, igual é o etilismo, igual é todas essas outras questões relacionadas a uma qualidade de vida que, às vezes, as pacientes não têm tanta preocupação. Então, acho mais importante a gente orientar em relação a uma boa qualidade de vida do que proibir a reposição hormonal, que vai trazer diversos benefícios. E no caso da paciente que está muito insegura, uma coisa que eu gosto muito de fazer no consultório é calcular o risco. Exato. Existem ferramentas de cálculo de risco que a gente utiliza no consultório, que são acessíveis. A gente precisa fazer uma anamnese minuciosa, porque é com base em algumas perguntas para a paciente que a gente vai preencher esse cálculo de risco. E aí eu faço várias simulações. Eu faço para ela assim, olha, o seu cálculo hoje é tal. Vamos supor que você use a reposição hormonal por X anos, por Y anos, por Z anos. Olha só, você não vira alto risco. Não é isso que vai fazer a doença aparecer. É importante essa conscientização de que a gente tem uma prevalência e uma incidência muito grande do câncer de mama.
Porque talvez essa mulher vai ter, mas não necessariamente porque ela utilizou a reposição hormonal. E pode ser que ela faça esse link, né? As pessoas linkam muito hormônio ao câncer de mama, mas não é assim. A gente sabe, por exemplo, que na infertilidade, as mulheres que precisam usar hormônios para induzir a ovulação, enfim, elas não têm um aumento de risco. Então, não é o hormônio que é o grande vilão. E eu acredito muito que para aquela mulher que está com uma qualidade de vida extremamente prejudicada, não tem por que a gente deixar de utilizar. A reposição hormonal não é uma coisa que é para todo mundo. Eu até acredito que a gente vai chegar num ponto de um nível de reposição hormonal como proteção de várias coisas para todo mundo, mas a gente ainda não está lá. Exato. Então, reposição hormonal não é uma coisa que, entrei na menopausa, eu tenho que usar. Mas tem um prejuízo de qualidade de vida se você faz o rastreamento para o câncer de mama de uma forma adequada e principalmente se você tem uma boa qualidade de vida em outros aspectos, se você se alimenta bem, faz atividade física, tem sua higiene do sono, enfim, não tem por que ter medo e deixar de usar. Na verdade, é uma grande aliada de uma... Eu ia falar isso, porque é soma de fatores de risco. Né? Às vezes a pessoa está com medo da reposição, mas está tudo... o resto desalinhado. Tem uma tabelinha, Duda, que eu gosto muito, eu já publiquei ela várias vezes. É uma tabelinha lá da Inglaterra, do Sistema Nacional de Saúde Inglês, que mostra assim, quantos casos de câncer de mama a mais por cada fator de risco. Então, a terapia hormonal combinada, por exemplo, são 4 casos a mais. E a obesidade são 19, por exemplo. Sim, exato. Então, assim, obesidade é um fator de risco muito maior para o câncer de mama. O alcoolismo, né, o etilismo. Sim. Então, assim, são fatores que realmente, né, Duda, igual você falou, a gente conseguindo controlar os outros, né, E o são X muito mais da relevantes. questão que eu acho também é que eu acho que esses estudos científicos são hoje a nossa base na medicina, mas a gente tem que saber ler e interpretar. Exato. E aí entra uma questão muito midiática também. A gente teve recentemente a polêmica do DIU hormonal, né? Que DIU hormonal aumenta o risco para o câncer de mama. E se você for analisar o estudo, o risco relativo é baixíssimo. A questão em número absoluto existe, mas não é nem significativo, assim. O grande X da questão é que os benefícios desses hormônios, sejam como anticoncepção, seja como terapia de reposição hormonal na menopausa, ainda superam os riscos, sabe? É claro que há casos e casos, assim, mas até na mastologia, por conta dessa questão dos diagnósticos mais precoces e da gente precisar, às vezes, inibir os hormônios na nossa paciente, se você fosse num congresso há 10 anos atrás e falasse de terapia de reposição hormonal para paciente que teve câncer de mama, aquilo ia ser um absurdo. E hoje em dia a gente está começando a discutir, a entender melhor por conta da questão de qualidade de vida. Porque minha paciente, a gente não tem nenhum estudo que fala em mortalidade. A gente fala em recidiva, em questão da paciente que já teve câncer ter um novo episódio. E isso é muito ruim, assim. Mas eu quero que minha paciente viva mais 10 anos bem, 10 anos de vida, ou eu quero que ela viva 10 anos em número, em quantidade, mas sem qualidade de vida nenhuma, assim. Então, até nos congressos de mastologia, todo congresso que você vai hoje em dia está abordando essa questão, a gente está se abrindo mais, ainda não é uma prática corriqueira de jeito nenhum, mas tem sido uma prática mais individualizada caso a caso, sabe? E em decisão compartilhada com a paciente também, né? E a tibolona, Aninha, em relação à mama? Como assim? De risco de mama, de câncer de mama. A tibolona, ela entra como terapia de reposição hormonal, ela entra nesse bolo do por mais do que 5 anos, enfim. Porque tem estudos que mostram que para câncer primário, inclusive, foi um fator protetor, né? Exatamente. A questão da tibolona, ela tá muito junto do estrogênio isolado no resultado dos estudos. O problema dos estudos, Rafa, é porque há estudos que mostram um pequeno aumento de risco e há estudos que mostram como fator protetor e há estudos que mostram como fator neutro. Então, assim, a gente tem resultado de... para o que você quiser defender em relação à qualidade do estudo. Exato. Depende muito da qualidade do estudo. Mas, assim, para os mastologistas, para os oncologistas, a dipolona ela não é vista como uma entidade diferente dentro da reposição hormonal. Ela entra ali no bolo de terapia de reposição hormonal. Eu acredito muito que isso vai mudar, porque tá todo mundo ficando mais aberto, né? A questão da reposição hormonal nesse ponto
positivo que ela traz para a vida das mulheres que têm vivido mais, que estão querendo mais utilizar. Hoje em dia, você pega uma mulher de 50, 60 anos, eu não vejo elas como eu via no início dos anos 90, assim, em relação, tanto em relação aos seus desejos pessoais, quanto em relação ao espaço que ela ocupa mesmo, sabe? No mercado de trabalho, na sua vida social, enfim. Então, eu acho que a gente, como entidades médicas, vamos acompanhar esse conhecimento vai ser construído, vai ser construído, assim. Hoje ainda está nesse ponto de que a tibolona entra no bolo da terapia de reposição hormonal, sendo tudo visto como uma coisa só. E estudo, a gente tem estudo para todos os lados. Agora também, com esse aumento, né, de prescrição de terapia de reposição, daqui a pouco a gente vai ter mais dado também, né, com isso. E a gente tem ficado mais seguro, né? Agora, para paciente, também, por exemplo, que tem mama densa, né, que a mama densa ela é um fator de risco, a gente tem que ficar mais atenta a essa mama, a tibolona é mais recomendada justamente por ser uma medicação que tem menos efeito, né? E só para explicar também, assim, que mama densa é uma mama que tem mais glândula do que gordura, então não tem a ver com o tamanho da mama. A gente vê que uma mama é muito densa ou não pela mamografia, não é questão de palpação, enfim, que tem muita paciente que chega no consultório preocupadíssima porque alguém falou que a mama dela é densa, né? E o fator de risco da densidade mamária é pós-menopausa. Porque é quando se espera que aquele tecido glandular vá virando gordura. E, de fato, aí que entra o fator de risco da reposição hormonal. Porque quando você usa uma reposição hormonal, você está fazendo com que haja mais densidade mamária, de fato. Isso vai obscurecer ali no exame e vai tornar mais difícil de detectar. Então, a mamografia, ela é indicada de todo modo, né? Porque só ela vê as microcalcificações. Então, minha mama é extremamente densa, eu tenho que fazer mamografia mesmo assim? Tem que fazer mamografia mesmo assim. O que a gente sabe é que o ultrassom entra como um aliado quando a gente tem rastreamento de mamas muito densas. Então, o ultrassom não é para todo mundo, mas se na mamografia eu vejo aquela mama que é tudo brancão, assim, é tudo tecido de mama, aí vale a pena eu associar o ultrassom como rastreamento, que eu aumento a sensibilidade. E a gente está falando aqui sobre reposição, gente, só para frisar. Reposição de menopausa é estrogênio e progesterona. Mas eu quero falar aqui... Mas eu quero falar desses casos porque está se usando muito os androgênios também, né, maninha? Assim, muita reposição inadvertida de testosterona e análogos. E vamos falar um pouquinho, tem alguma evidência para mama nesse sentido? Não, os estudos são muito pobres. O que a gente tem são posicionamentos mesmo da Sociedade Brasileira de Mastologia, justamente chamando a atenção porque tem se usado de uma forma indiscriminada, né? A gente sabe que os androgênios, eles têm evidência para serem prescritos num caso muito específico, que é o desejo sexual hipoativo da pós-menopausa, né? Assim, essa é a indicação. E a gente vê que as mulheres estão utilizando por causa de musculação, por causa de qualidade. Esse tabu também, que a gente precisa combater o tempo todo, de que o desejo sexual vai melhorar com testosterona, que a gente sabe que é uma grande falácia, enfim. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela tem se posicionado no seguinte sentido: não tem como a gente dizer que é a segurança. Nunca se utilizou da forma como está se utilizando. A gente não sabe qual vai ser o resultado disso. Só que a gente sabe que é um androgênio e que isso traz repercussão fisiológica para a mama, sim. Então, a consequência do que isso vai gerar é uma grande interrogação. E por conta disso que a gente não tem, além da gente saber que não há benefício em relação à melhora de qualidade de vida da paciente, fora essa pontualidade do desejo sexual hipoativo pós-menopausa, já em tratamento, além disso, a gente não tem segurança nenhuma do que isso vai causar para a mama, não. Nem para a mama, nem para outras questões, né? Enfim. Mas alguma coisa, Duda? Eu queria perguntar para a Aninha, assim, essa questão dos mitos.
que é algum mito? Alguma paciente chegou lá no seu consultório com algum conceito, sei lá, desodorante causa câncer de mama? Tem tanta coisa, conta pra gente. O desodorante tem isso porque pede para não utilizar antes de fazer mamografia, né? Mas pede para não utilizar porque ele vira artefato, vira uns pontos. Só por isso, assim. E essa questão também, tem alumínio, não sei o que, mas também não, assim, desodorante tá liberado, sutiã tá liberado. Por favor, use desodorante. Tá tudo liberado nesse sentido. Um mito muito grande que tem em relação ao silicone. Às vezes. Verdade. Tem muita paciente que fala assim, mas eu posso fazer mamografia, minha prótese não vai estourar. Não. Pode, só que quando tem a prótese de silicone, por questão de um rechaçamento do tecido mamário mesmo, que fica mais apertadinho, a gente faz incidências adicionais na mamografia, que é a manobra de Eklund, para a gente poder ver a mama de uma outra forma também, sem a prótese também. Mas não há aumento de risco do câncer de mama, não. E uma coisa que tem sido muito comum no consultório, que as pacientes chegam e se surpreendem, assim, é essa questão da doença do silicone, que tem sido super falada também, né? Tá uma onda de explante mamário, enfim. E a síndrome ásia, que é uma síndrome muito inespecífica, ela não tem validação científica nenhuma. Então, assim, a gente não tem nenhuma associação. O que é essa síndrome? O que a paciente sente? Então, a síndrome ásia são sintomas, assim, depressão, fadiga, mialgia, que é a dor muscular, que são coisas, assim, que estão muito relacionadas a essa questão que a gente tanto fala da qualidade de vida, do que necessariamente do silicone. Só que é mais fácil a gente pôr a culpa em alguma coisa, né? Então, é mais fácil você falar que é o silicone do que você fazer uma autoanálise e falar, não, eu preciso melhorar minha alimentação, meu sono, minha atividade física, enfim. E não há evidência científica nenhuma para dizer que a síndrome ásia existe. É um conjunto de sinais e sintomas muito inespecíficos, assim. Aí, para vocês terem ideia, em rede social existem organizações de mulheres que defendem isso e tudo mais. Isso é uma interpretação minha, tá? O que eu acho que acontece é que a prótese de silicone, ela chega num momento de muita pressão estética em relação ao corpo feminino. Então, eu acredito que muitas mulheres acabaram por colocar a prótese de silicone sem ter uma autoanálise corporal, às vezes por uma questão de autoestima, enfim. Eu conheço várias, assim, terminei um relacionamento, vou pôr silicone. Tô me sentindo triste, vou pôr silicone. E nos anos 2000, era moda o peito grande mesmo, exato. Agora entrou numa outra moda, assim, numa onda reversa. Então, assim, tudo bem se você quiser fazer o explante mamário, tá tudo certo, seu corpo, suas regras, mas não porque vai melhorar sua mialgia, sua fadiga, seu cansaço, não por isso, sabe? E são muitas pacientes que chegam no consultório perguntando. Eu fico chocada como que as pessoas conseguem achar culpados para tudo que acontece, assim, para fugir, na verdade, da responsabilidade. É muito mais fácil, né, Duda? Assim, fazer mudança, inicialmente parece que é muito difícil. E às vezes, dependendo do momento de vida da pessoa, realmente Mas depois que a gente começa, a gente vai entendendo os benefícios. Eu falo que é um caminho sem volta, né? Não, é um desafio mesmo, assim. E hoje em dia a gente vive a era do imediatismo, né? Então, é uma era onde todo mundo quer uma solução muito rápida. E a mudança da qualidade de vida é essencial para a saúde a longo prazo, não só para a mama, mas para o corpo inteiro, só que demanda energia, demanda tempo, demanda muitas coisas, né? Abrir mão desses prazeres imediatos, né? A pessoa fala, mas eu já trabalhei tanto durante a semana, esse final de semana eu quero tomar um drink, eu quero comer uma coisa boa, eu quero ficar em casa. E eu acho que tá tudo bem de vez em quando também, né? O problema é quando isso vira uma rotina e quando vira uma questão de compensação. Exato. Eu acho que o problema tá já que eu trabalhei muito, em vez de chegar em casa e jantar, eu vou chegar em casa e comer um sanduíche, sabe? E aquilo vai virando uma rotina imperceptível, assim. Tanto que eu acredito que vocês também, a maioria das pacientes que a gente vai conversar sobre isso, que é uma coisa que parece ser tão óbvia, não é óbvia. É por isso que a gente tem que estar sempre batendo nessa tecla, porque às vezes tem paciente que se surpreende quando a gente fala
o que a atividade física, a boa alimentação podem fazer no organismo, né? Assim, em questão de prevenção de doenças, de prevenção de doenças cardiovasculares. São pequenas mudanças no dia a dia. Às vezes elas acham que vai ter que ser uma mudança muito radical de tudo que ela vive. Não, gente, às vezes é só alinhar melhor ali alguns pontos, algumas falhas ali que você está tendo na rotina. Porque é que nem a Aninha falou, o problema não é um fim de semana ali. Gente, é quando isso vira regra, né? E isso se torna ali seus hábitos da semana inteira, né? De domingo a domingo. E não um dia isolado. E hoje em dia, eu acho que o nosso grande pilar, né? Para qualquer especialidade. Eu acho que para mastologia, para coloproctologia, que está agora com a Preta Gil, com a ida dela, tem sido tão falado. Para ginecologia, para mulher pós-menopausa, para questão de desejo sexual. Para cardiologia, para cardiologia, para endócrino. Assim, é o nosso pilar dentro da nossa profissão hoje, essa boa qualidade de vida. E é isso, né? A gente está vivendo cada vez mais e hoje a gente está entendendo que não é só viver, a gente precisa viver com qualidade, né? E a qualidade, ela vai depender desses cuidados. Outro dia eu vi uma conhecida de 50 anos, uma mulher muito bonita, tem um corpo muito bom, se cuida, uma pele bonita, um rosto bonito. E ela falando, com 50 anos, ela falando, gente, para quem acha que cheguei aqui foi por sorte, não é sorte. Tem 15 anos que eu me cuido, que ela vai no dermato, que ela faz atividade física, que ela olha a alimentação. Então, assim, gente, não é sorte. Isso é um investimento que você faz. Né? Então, você cuidar de você e fazer boas escolhas, você não está olhando... Eu falo sempre isso, gente, não é questão estética. A estética é ótima, é maravilhoso, mas ela é secundária. Então, quando a gente está fazendo atividade física, alimentando bem, a gente está reduzindo risco de câncer de mama, né, Ana? É fator protetor contra câncer de mama, risco cardiovascular, risco de câncer intestinal, né? Então, são muitos os benefícios que isso vem. Né? Essa é a mensagem, eu acho, que a gente tem que deixar aqui para as nossas ouvintes, né? Porque nesses tempos aí de tanta informação de má qualidade, a gente precisa fazer esse contraponto. E que é uma coisa muito básica, né? Às vezes a gente fica naquela sensação de ter que analisar a tabela periódica nos exames de sangue para saber se está tudo bem com a saúde. Não, é o arroz com feijão ali do dia a dia, né? Que é essa questão do dormir bem, trabalhar o suficiente, controlar o estresse, ter uma boa qualidade de vida relacionada a isso. Saúde emocional entra muito nisso também. A boa alimentação, atividade física, isso é todo dia para todo mundo. Tá vendo, gente? Então, quando a gente fala com vocês no consultório, não é porque a gente é chata, é porque realmente é isso que vocês precisam, né? E não é o que a gente acha, né? Eu digo muito isso, assim, não é o que eu acho sobre... Exato, é o que é. E realmente, é porque às vezes ali no consultório, por exemplo, no consultório de ginecologia, a gente acaba focando nos benefícios muito da nossa área também, né? Você dormir bem, se alimentar bem, você vai ter benefício nisso, por exemplo, na pós-menopausa e tudo. Só que a hora que você vai encaixando e vendo, serve para todas as áreas, como a gente falou. E é isso que os pacientes precisam entender, que é muito mais amplo e é muito mais fácil ter uma boa saúde e qualidade de vida. E é isso, assim, tem uma determinada idade que chega que a cada idade você vai ganhando um exame de rastreamento mesmo, né? As pacientes reclamam muito disso. Mas entender também que além dessa boa qualidade de vida, que o rastreamento e esses exames que a gente pede rotineiramente são justamente por conta de doenças muito incidentes e que aquelas doenças necessitam, de fato, um olhar diferente, um olhar de rastreamento. Oni, então deixa aqui pra gente uma mensagem, né, para as mulheres em relação ao cuidado da saúde mamária. O que você recomenda para elas, então? Olha, então, além desse tempão que a gente ficou falando aqui de boa qualidade de vida, mamografia anual a partir dos 40 anos. E se você tem histórico familiar positivo, procura um mastologista antes, para que a gente possa fazer o cálculo de risco e definir como vai ser o seu rastreamento individualizado. Perfeito, né, Aninha? Deixa pra gente também as suas redes sociais, para o pessoal te seguir. E eu já queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente. Foi muito especial. Já tinha tempo que a gente estava programando esse episódio, porque eu acho que é um tema muito relevante para as nossas pacientes. E uma especialidade, uma subespecialidade que caminham muito juntas. Sim. Mas que a gente precisa demais desse acompanhamento multi com vocês também. Porque vai entrando aí nessa área, né, de onco
e tudo. E muitas vezes eu falo, gente, mastro pra mim eu mando pra Aninha. Porque a gente não consegue Pode acompanhar mandar. todas as muita novidades, coisa. né? São muitas peculiaridades, cada caso é um área. caso, né? Então É. é isso, paciente que tem histórico familiar, paciente que às vezes a irmã tem o gene do BRCA, que eu acho que isso aqui rende um outro episódio rende só mesmo. de falar sobre isso, É né? mesmo. Mas é isso. Espero que a gente continue aí, né? Podendo trabalhar juntas. Isso. Muito tempo ainda, gente. Suas redes sociais, Aninha. É @doutora.ana.Jacome, Ana com 2 N's. Muito bem, muito obrigada, Aninha. Amamos. Obrigada. Sigam a gente, ativem o sininho. Até o próximo episódio. Tchauzinho.